Pessoal, chegou o tão aguardado momento, finalmente o vídeo dos tops personagens do Astro Arena. Então vamos lá, no cerne da questão. Beck, quais são os melhores e os piores personagens do Astro Arena? Como você pode ver aqui, eu não joguei com todos e eu nem tenho todos. Tem dois aqui que eu não tenho. Só que jogando tanto dá pra ter uma noção. Então eu fiz aqui o top 5 dos melhores personagens e depois eu vou fazer um vídeo dos top 5 piores personagens. Então se inscreve aí e para você acompanhar. Vamos lá. Em quinto lugar, que eu considero a Shubi. A Shubi, ela é um suporte. é, Só que ela é um suporte que não é de Protect, não é de Peel. Ela é um suporte de ajuda, digamos assim. Então, ela é muito boa, tanto que ela tá no top 5, só que ela não cabe em qualquer composição e ela não é pra qualquer tipo de play, sabe? Pra você jogar com ela e tirar resultado, você tem que saber jogar com suporte, você tem que saber o que um suporte deve fazer. Então, vamos ver aqui algumas as skills que ela faz. Você tem a primeira skill, que ela joga uma onda afiada e aumenta o dano do seu aliado. E essa segunda, ela concede uma vida. Cara, eu tenho um Du que ele usa a segunda. Mano, isso daqui salva de um jeito. Ajuda muito. E aqui na ult, você tem apoio de Tika, vitalidade. Tika permanece por mais tempo. Tika é essa aurinha vermelha dela. E tem essa segunda que a Tika, que é essa aura, ela fica aonde a Shubi vai. E, mano, quando você tá dentro dessa aura, pra ser sincero, eu nem sei o que essa aura faz, mas é muito difícil você perder uma TF com ela, basicamente isso. Então, talvez o pessoal não dá nada, talvez algumas pessoas não gostem dela estar aqui em quinto lugar, ao invés de muitos outros personagens, mas, cara, quem souber usar, tá feito. E em quarto lugar eu deixei o Ult. Eu deixei o Ult. Eu deixei ele porque eu não vi muito ele, mas eu tô doido pra comprar ele, eu vou comprar ele. E porque, gente, ele é muito rapidão. Ele é um tanque feroz, assim, ele tanca muito. Só que eu já caí com. Em tantas partidas, eu caí com pouquíssimos ult. Só que eu já caí com três. Tanto no meu time quanto no time inimigo. Que, cara, esse maluco ele fez uma desgraça na vida de quem tá contra ele, mano. Então, dá uma olhada nisso. A primeira habilidade, ela puxa a pessoa e tem até essa daqui. Tem essa que quando você puxa, ele dá um choque e esse choque ele serve como um segundo stun. Então, por exemplo, você puxa o cara e ele tá stunado. Ele pensa que vai sair, só que ele recebe mais dois choques. Mano, isso daqui é muito rapelão, mano. É bizarro. E se o maluco souber usar isso, putz, ele tá feito. É o Blitzcrank daqui, né? Tem essa onde os inimigos atingidos são eletrocutados e esse eletrocutado dá um stun. Então é um bagulho aqui, sim, bizarro. Imagina você tá no meio da TF, no meio da luta, e o maluco usa isso e fica todo mundo stunado. Mano, isso daqui é bizarro. E tem essa que ele dá um soco no chão e também stuna. Joga pra cima e tal. Só que se eu fosse o Paulo, eu faria essa que pra mim é mais jogo. Eu acho que eu vou comprar ele, eu acho que vai ser meu próximo herói. E esse daqui tá em quarto lugar. Em terceiro lugar, eu coloco o meu main, que é o Fran. Cara, o Fran, ele é um. Ele não é suporte. Ele era pra ser um tanque. Só que ele tem a vida de um guerreiro e ele é atirador.
Talvez você tenha experimentado o Fran e você não tenha gostado. Só que pra jogar bem com ele tem jeitinho. Porque o negócio é o seguinte, é, ele tem uma mecânica onde quanto mais longe ele está do inimigo, menos o tiro dele funciona. Quer dizer, menos o tiro dele dá dano. Então, você tem que jogar com isso em mente, porque talvez você pense que ele é um atirador. Só que ele não é. Ele tem skill que dá tiro, mas ele não é um atirador. Porque se você atirar de longe com ele, o dano vai ser muito fraquinho, sabe? Então, você, tal qual um atirador, um guerreiro, você tem que saber entrar e você tem que saber sair muito bem. Você tem que ter um macro game muito bom. Quer dizer, um micro game muito bom. E essa primeira, que foi a que eu upei, ela, quando você atira, você gera um escudo. E eu gostei dela porque, igual eu te falei, lembra que eu falei que quando mais longe tá mais fraco o tiro, quanto mais perto, mais forte o tiro? Isso serve pra quê? Então, se eu tô perto do cara e eu uso a primeira, ó, eu vou ganhar um escudo, que já vou poder, eu já entro, pá, com flash, com impulsão, eu uso a primeira, tá, e eu saio, tem como eu sair, porque dá o escudinho. A segunda ele lança um míssil, que esse míssil dá mais dano e tal, é forte pra caramba, mas eu ainda vou nessa. E a ult dele... Cara, essa ult aqui foi cara, viu, mano? Porque quando você chega no nível 10, é 5.000, ó. Tanto que eu nem tenho, tá vermelho aqui. Eu tive que... Nossa, mano, eu tive que ir muita partida pra conseguir upar ele 100%. E entre essas duas aqui, eu escolhi essa, Essa aqui, quando você pula em cima do alvo, os seus inimigos são atraídos pra você. E, mano, quando você tem um assassino no seu time... Cara, isso daqui funciona tão bem, tão bem. Cara, quando cai um skull no meu time, nossa, mano. Isso daqui faz um estrago. E essa segunda, ele lança um míssil. Essa segunda, quando você pula, reseta a sua primeira habilidade, que é boa também. Só que eu preferi essa daqui, que é mais suportezão e tal. Eu acho que comba melhor. Ou seja, a Fran em terceiro lugar. Segundo lugar, e aí? Quem tá em segundo lugar? Segundo lugar é um que eu nem tenho, que é o Sheble. Cara, isso daqui, mano, tá apelão demais, velho. Mano, o que esse boneco tá fazendo? Puta merda, mano. Ó, vamos ler as habilidades dele. Talvez você testando aqui na prática comum, você não veja muita vantagem. Só que na partida, cara, isso daqui tá apelão demais. Quem sabe usar, arregaça. Então vamos dar uma olhada. Essa primeira, ela aumenta a distância do braço. E essa distância, ela é uma distância longa, muito longa. Então o cara, ele tá lá na casa do chapéu, mano. O ADC, ele tá lá na casa do chapéu. Você, como assassino, pula nele e arregaça. E pode ver aqui, ó, que ele tem vida, mano. Então, assim, o dó do assassino. Quer dizer, o dó do atirador inimigo, né, mano? Tem essa segunda aqui, que ela permite o movimento mesmo ao colidir com obstáculos como parede. Ou seja, quando você se joga numa parede, pelo que entendi, você ganha uma impulsão. Enfim, eu acho que essa daqui é mais jogo, tá? Vendo a minha experiência na play diária, eu acho que é mais jogo, mas talvez tenha algum main shable aí que possa tirar essa dúvida. E a ult dele. Na ult dele, ele joga uma garra, e nessa garra, ele puxa geral. Então, dá stun, dá dano. Nossa, mano, isso daqui é uma bosta. Essa segunda reduz a recuperação de vida do alvo. Eu não sei dizer o quão efetiva é a segunda, eu iria de primeira, mas é aquilo. Talvez um main responderia essa dúvida melhor, mas tá forte, mano. Isso daqui tá forte, tanto que ele tá em segundo lugar. Quem que tá em primeiro lugar, velho? Quem que tá em primeiro lugar? Primeiro lugar
Não tem como. É o Skull. Mano, isso daqui tá forte de um jeito. De um jeito. Cara, tá bizarro de forte esse herói. Tipo, mano, ele tem uma habilidade que ele fica imortal, cara. É, ele tem vida de tanque, só que ele é um assassino com imortalidade. Mano, isso daqui tá muito bizarro. Ele tá muito broken, mano. Tá muito broken. Tipo, se você tem um ADC ruim no seu time e tem um Skull bom do outro lado, acabou, mano. Acabou, não interessa. Não interessa o que você vai fazer, não interessa mais nada. Esse maluco aqui, ele vai dar um show, mano. Porque ele vai entrar, ele vai ir até o seu ADC, ele vai matar e ele vai sair como quem não quer nada. E ele vai fazer isso, ó, milhares de vezes. Então vamos dar uma lida aqui. Nessa primeira, você pula e causa stun no adversário. Nessa segunda, você aumenta a distância do alvo e o dreno de vida por um determinado período de tempo. Essa daqui é jogo, hein? E na ult, recupera vida assim que o estado imortal terminar. Nossa. E a segunda da ult é lance a habilidade automaticamente ao receber dano fatal. Caramba, essa daqui é foda. Enfim, eu não sei qual das duas eu escolheria, mas eu acho que eu vou upar ele. E, nossa, mano, ele é muito quebrado, tanto que ele tá no top 1. Então, se você começou a jogar agora, você tá no seu primeiro ou segundo personagem, você escolheu algum desses, mano, você tá feito. Porque, quer dizer, não só ter escolhido, mas ter combado com você ter gostado do herói. Porque são personagens que estão realmente muito bons. Tem muito, eu não coloquei nenhum ADC puro na lista, mas todos estão igualmente fortes, sabe? Tem uma listinha, eu tenho uma listinha dos mais fracos, que depois eu faço um vídeo sobre, porque ela é interessante também. Mas, por enquanto é só isso, aí você se curtiu, dá like, se inscreve aí que eu vou lançar mais vídeos desse mesmo formato no futuro.